Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Everton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Chelsea é a sexta colocada do campeonato inglês com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Everton, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Everton é a 13ª colocada com 38 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Chelsea, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Everton. Melhor opção para esse confronto entre Chelsea e Everton, vamos de casa, Chelsea para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Mainz 05. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Bayern de Munique pelo campeonato alemão é a primeira colocada com 72 pontos ganhos. Já a equipe do Mainz 05, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. A equipe do Mainz 05 é a sexta colocada com 47 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique e 2 vitórias para a equipe do Mainz 05. Melhor opção para esse confronto entre Bayern de Munique e Mainz 05, vamos de casa, Bayern de Munique para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Hoffenheim enfrentando a equipe do Borussia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Hoffenheim é a 15ª colocada do campeonato alemão com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Borussia Dortmund é a 7ª colocada do campeonato alemão com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Hoffenheim, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayer Leverkusen enfrentando a equipe do Wolfsburg. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Bayer Leverkusen pelo campeonato alemão é a segunda colocada com 64 pontos ganhos. Já a equipe do Wolfsburg, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Wolfsburg é a 10ª colocada com 43 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen e 2 vitórias para a equipe do Wolfsburg. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Bayer Leverkusen para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Gaziantep enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gaziantep, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Gaziantep pelo campeonato turco é a 8ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Fenerbahçe, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada com 72 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias para a equipe do Fenerbahçe. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora, Fenerbahçe para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Le Havre enfrentando a equipe do Mônaco. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Le Havre, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Le Havre é a 16ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Mônaco é a 3ª colocada com 54 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Le Havre, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Mônaco para vencer. Campeonato Tcheco, temos a equipe do Sigma enfrentando a equipe do Slavia Praga. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sigma, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Sigma é a 6ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Slavia Praga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Slavia Praga é a primeira colocada com 78 pontos ganhos.
Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, uma vitória para a equipe do Sigma, um empate e 3 vitórias para a equipe do Slavia Praga. Melhor opção para esse novo confronto, vamos de fora. Slavia Praga para vencer. Copa da Suíça, temos a equipe do BLBN enfrentando a equipe do Young Boys. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do BLBN, perdeu 2, venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do BLBN e 3 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhor opção para essa Copa da Suíça, vamos de fora. Young Boys para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Rennes. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Lyon é a 7ª colocada com 51 pontos ganhos. A equipe do Rennes, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Rennes pelo Campeonato Francês é a 11ª colocada com 38 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Lyon e 3 vitórias para a equipe do Rennes. Melhor opção para esse novo confronto, vamos de partida de gols. Partidas acima de 1,5 gol ou caso fora. Vamos ficar com essa opção, caso fora, onde haja um vencedor na partida. Liga de Portugal, temos a equipe do Estrela Amadora enfrentando a equipe do Porto. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Amadora, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Estrela Amadora é a 15ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Pelo Campeonato Português, a equipe do Porto é a 4ª colocada com 62 pontos ganhos. Nos últimos 4 confrontos dessas duas equipes, um empate e 3 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Porto para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Real Madrid. Pelo Campeonato Francês, dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 4 e perdeu 1. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Pelo Campeonato Francês, a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 76 pontos ganhos. A equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 72 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do Barcelona e 2 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, vamos deixar esse jogo aberto. Caso fora, onde haja um vencedor na partida. Campeonato Brasileiro. Oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Juventude. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro da Série A é a 12ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Juventude, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Juventude é a 9ª colocada com 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Internacional, um empate e uma vitória para a equipe do Juventude. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Internacional para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Curitiba enfrentando a equipe do Operário. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Curitiba é a 10ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Operário, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Pelo Campeonato da Série B, a equipe do Operário é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Curitiba, um empate e 2 vitórias para a equipe do Operário. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Curitiba versus Operário, vamos de acima de 1,5 gol. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Ceará
enfrentando a equipe do São Paulo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a quinta colocada com 7 pontos ganhos. E a equipe do São Paulo, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 10ª colocada também com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse novo encontro entre Ceará e São Paulo, vamos de uma dupla chance. São Paulo para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Temos outro confronto entre Mirassol enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirassol, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Mirassol é a 11ª colocada no Campeonato Brasileiro da Série A com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2, venceu e perdeu 1. A equipe do Atlético Mineiro é a 17ª colocada com 5 pontos ganhos. Para esse confronto entre Mirassol e Atlético Mineiro, vamos de uma dupla chance. Atlético Mineiro para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Fortaleza. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Sport é a 20ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Fortaleza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e empatou 3. A equipe do Fortaleza é a 14ª colocada com 5 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos, as duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse encontro entre Sport e Fortaleza, vamos de deixar esse jogo aberto, caso fora, onde haja um vencedor na partida. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do América Mineiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, empatou 3, venceu 2. A equipe do Avaí é a 7ª colocada com 8 pontos ganhos. Mas da equipe dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do América Mineiro é a 3ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 1 vitória para a equipe do Avaí, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gol, partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Fluminense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Botafogo é a 15ª colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. A equipe do Fluminense é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse novo encontro e esse clássico carioca, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Bayer Leverkusen versus Augsburgo casa. Bayer Leverkusen para vencer. Le Havre versus Mônaco, vamos de fora. Mônaco para vencer. Estrela versus Porto, vamos de fora. Porto para vencer. Barcelona versus Real Madrid, uma dupla chance, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Internacional versus Juventude, vamos de casa. Internacional para vencer. Ceará vs São Paulo, vamos de uma dupla chance. São Paulo para vencer, o partido terminando empatada, empate fora. Mirassol vs Atlético Mineiro, também vamos de uma dupla chance. Atlético Mineiro para vencer, ou partido terminando empatada, empate fora. Sport vs Fortaleza, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols.